Olá, eu sou Eliane, professora de artes visuais na Escola Virgínios da Gama e Melo, em Mangabeira. E hoje eu vou apresentar para vocês uma visão diferente, uma perspectiva nova sobre a obra de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. A primeira coisa que eu vou esclarecer para vocês é que existe na arte há muito tempo uma coisa chamada interpretação. É que você pode olhar para a obra de um mestre já morto ou de alguma pessoa que ainda esteja viva e fazer uma interpretação daquela obra. E foi isso que Anita Malfatti e Tarsila do Amaral fizeram na pintura moderna. Anita Malfatti fez isso quando ela foi morar em Nova York, quando ela foi estudar a pintura moderna em Nova York. E a gente pode ver aqui duas telas. A tela à direita é de Van Gogh, se chama Campo de Trigo com Cipestre. E a tela à esquerda é de Anita Malfatti, se chama A Ventania. O que eu compreendo aqui? Está evidente que as telas são parecidas, né? O que a gente vê? A gente vê um céu azul. Na tela de Van Gogh tem um céu que está tumultuado, as nuvens carregadas de nuvens. E a gente vê que a planta está se movendo de alguma maneira. Então, Anita Malfatti, olhando para essa tela, achou que era o prenúncio de uma tempestade. E ela resolveu fazer uma releitura, uma interpretação desta obra para treinar a sua técnica, para aprender a pintar modernamente com um grande mestre que era Van Gogh. O que ela fez? Ela fez uma inversão nos elementos da pintura. Aqui onde está a grande árvore que ela colocou, que representa o cipestre de Van Gogh, ela colocou uma diagonal. A gente vê que na tela de Van Gogh também tem uma diagonal. Só que ela colocou uma segunda diagonal que vem da esquerda para a direita. Para quê? Para diferenciar da obra original. Ela não está fazendo uma cópia, ela está fazendo uma interpretação. E aqui tem, no lado esquerdo da tela de Van Gogh, tem um tumulto de nuvens. E essa planta que estava aqui no chão, ela colocou junto desse tumulto que o vento trazia. Ela usou praticamente as mesmas cores, o azul, o verde, o alaranjado, o vermelho, o lilás em algumas partes. Então ela fez uma releitura usando as cores primárias, secundárias e terciárias. Ela interpretou a obra de Van Gogh. Ela fez uma coisa importantíssima na história da arte. Antes que a crítica ou a história da arte interpretasse a obra deste grande pintor, ela percebeu que a importância na obra dele estava nas cores. E ela fez isto no trabalho dela. Ela fez uma releitura. O que ela fez? Ela interpretou a tempestade. A pintura de Van Gogh que pronunciava a tempestade. Ela pegou e interpretou essa tempestade. Foi um método que ela fez que ela bolou para conseguir aprender a pintura moderna. E aqui a gente vê outra, o Farol e a Igreja de Alver. Aqui ela fez uma mudança muito sutil, mas é interessante que a gente vê que o jardim da Igreja de Alver, a Igreja de Alver é essa pintura do meu lado esquerdo, do lado esquerdo. A Igreja de Alver tem um jardim na frente, um jardim colorido, mas o céu da Igreja de Alver está tumultuado, é um céu que oprime. E a igreja está angustiada, a gente vê essa igreja subindo aos céus com uma angústia. As suas janelas têm o mesmo tom azul do céu para expressar essa angústia. Mas Anita Malfatti não estava angustiada como Van Gogh nesse período, que ele estava sofrendo muitas crises e ele estava sofrendo muito nesse período. A Anita estava feliz porque ela estava aprendendo a pintar arte moderna. Então ela pintou o farol da ilha onde ela estava, na costa do Maine, estudando com o professor Homer Boss. Então, o que ela fez? Ela botou cores contrastantes, mas cores alegres. Ela pegou o colorido que estava no jardim e colocou no céu. E o morro ela fez menos opressivo que o céu de Van Gogh, mas colocou cores que ele trabalhava também. As cores que estão ali no jardim, ela colocou no morro que segura o farol. E aqui nesse céu a gente percebe que tem o laranja, o abóbora, o azul, o rosa, tons complementares. E o que tem aqui? Tem as curvas que Van Gogh usava na sua pintura. Então ela pintou esse céu com curvas, ela pintou
esse morro com curvas, ela pintou essa vegetação com curva. As casinhas estão meio tortinhas, por quê? Porque ela usou a distorção na sua pintura, como Van Gogh usou a distorção na sua igreja. Então essa é uma interpretação, ela fazendo uma obra que estava na vanguarda da pintura. Por isso que eu digo que ela é uma das pintoras mais importantes do modernismo, quiçá a mais importante. E aqui nós vemos duas pinturas também. Uma é La Berceuse, de Van Gogh, do lado esquerdo, a mulher de saia verde. E a outra é a mulher de cabelos verdes. Quais são as semelhanças que existem nessa pintura para eu poder dizer que é uma interpretação da obra de Van Gogh? A cadeira, em princípio. A cadeira abraçando os personagens. A roupa. Elas estão vestidas com uma roupa de mangas compridas. A mão. Assim como a Berceuse, Anita Malfatti também recobre a sua mão esquerda com a mão direita. Então a gente pode ver que ela estava realmente aprendendo com o mestre, fazendo o que era sempre recomendado na arte contemporânea. Por que a Anita Malfatti nunca falou isso? Porque o que era recomendado desculpem, não é na arte contemporânea, na arte antiga, a arte acadêmica. A arte acadêmica recomendava que você olhasse para a obra de um mestre do passado e que fizesse semelhante ao que ele estava fazendo, tão bom quanto ele fazia. Era isso que ela estava fazendo, olhando para a obra de um mestre do passado, um mestre moderno do passado, para aprender a ser moderna. E por que ela nunca admitiu? Porque ela estava em São Paulo. Em São Paulo, essa ideia de você fazer uma obra semelhante a outra, no moderno, poderia pegar mal. Porque o moderno, a teoria da pintura moderna exigia que você fosse original, que você não se baseasse em ninguém. Mas ela continuou seguindo, ela era uma pintora que continuou seguindo uma teoria que possibilitava que você, usando a sua criatividade, você poderia se basear na obra de um mestre. E foi isso que ela fez. Ela interpretou a obra de Van Gogh e aprendeu a ser pintora moderna. Aqui nós vemos duas obras excelentes. O Homem Amarelo, na minha direita, e o Retrato do Dr. Gachet, na minha esquerda. O Retrato do Dr. Gachet é de Van Gogh, o Homem Amarelo é de Tarsila. Desculpem, gente, é de Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela quase que não mudou nada nessa obra, só mudou a aparência e as cores. O Dr. Gachet ele foi pintado praticamente em azuis e em seus tons. Verde, azulado, azul, cobalto, vários tons de azul na pintura, o laranja no cabelo, o laranja na flor, o amarelo alaranjado, o laranja na mesa. Então ele fez contraste entre o azul e o amarelo, o azul e o abóbora. E a terciária. O azul é a primária, a abóbora é a secundária e os tons alaranjados são terciárias. E aqui o que a Anita fez? Praticamente a mesma coisa. Ela pintou só em tons de vermelho e amarelo, só 2 tons, assim como Vicente. Ela colocou o vermelho em vários tons, colocou o amarelo também em vários tons, o alaranjado, o amarelo alaranjado, e formou essa pintura aqui, cujo olhar dos dois retratados se assemelham, estão perdidos, estão pensando em seus problemas, em suas dificuldades, e estão na diagonal. A Anita não colocou tão diagonal quanto Van Gogh a cabeça do retratado, mas ela colocou essa diagonal na gravata e colocou também um pouco no braço dele, que se curva assim, interpretando a obra de Van Gogh, fazendo pintura moderna, sendo uma pintora moderna no Brasil quando ninguém ainda era. Duas pinturas de Anita Malfatti, a Boba e uma estudante. As duas sentadas em cadeiras, a cadeira da Boba abraça, usando os contrastes, o olhar das duas perdidas, assim como Van Gogh pintava suas personagens femininas com o olhar perdido. Os contrastes entre as cores, como eu já disse, né? E o contorno descontínuo que de repente para, marcando o ritmo da pintura e marcando as distorções que ela praticava nas personagens.
interpretando a obra de Van Gogh. Anitta foi uma grande pintora, foi, na minha opinião, a principal pintora do modernismo paulista, porque foi ela que trouxe a arte moderna para São Paulo. Foi ela que praticou essa arte, primeiramente. E principalmente por quê? Porque ela foi a professora da artista que todo mundo considera o suprassumo da arte moderna. Ela foi a professora de Tarsila do Amaral. Como é que eu afirmo isso? Quando Tarsila do Amaral chegou em São Paulo, e o grupo moderno, composto por Mário de Andrade, por Oswaldo de Andrade, por Menotti Del Pitta e Anitta Malfatti, a única pessoa que poderia ensinar uma acadêmica a ser moderna na pintura era Anitta Malfatti. E a gente vê aqui 2 retratos em pastel de Mário de Andrade. 2 retratos com a mesma cor. 2 retratos feitos na mesma época. Anitta Malfatti não podia estar fazendo uma releitura de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral era uma acadêmica recém-chegada de Paris que tinha exposto uma obra no Salão Acadêmico em Paris. Então, era Tarsila do Amaral aprendendo com a Anitta. Aqui a gente vê os mesmos tons foram usados. O amarelo, o azul, os vários tons de azul, os laranja, os vários tons alaranjados. São 2 obras semelhantes, por quê? Na primeira, que é a de Anitta Malfatti, essa da esquerda, o rosto do personagem está virado para a direita. Na outra, o rosto do personagem foi virado para a esquerda. É uma releitura. É Tarsila do Amaral aprendendo a pintar modernamente com Anitta Malfatti. E os tons que elas usaram, os tons totalmente semelhantes. O retratado era Mário de Andrade, ele estava ali na frente delas e ele sabia disso, sabia que nesse momento Anitta Malfatti estava pintando. Mas isso não foi conveniente ser afirmado na época. E o que a gente vê aqui agora? 2 interpretações de um retrato de Van Gogh. Ou eu diria, uma interpretação de um retrato de Van Gogh e uma interpretação de um retrato de Anitta Malfatti. Como eu já disse, Anitta Malfatti interpretou o Dr. Gachet. Interpretou o Dr. Gachet, que Van Gogh pintou em 1890. E ela interpretou com o Homem Amarelo. A gente vê que a diagonal é a mesma, o uso só de 2 tons. Aí Tarsila interpretou o Homem Amarelo pintando Sérgio Millet, que era um intelectual do período que estudava em Paris. E a gente vê que a cabeça de Sérgio Millet está mais para o meio da tela, né? Por que isso? Não, se ela tinha que fazer a diagonal, ela fez. Ela marcou pela lapela e a mão de Sérgio Millet está dessa forma também, marcando a diagonal. A diagonal que a lapela segue, a mão também segue. Ela não usa mais o contorno, Tarsila. Para o quê? Para ter uma diferença, porque a pessoa não está fazendo uma cópia, ela está fazendo uma interpretação. E são essas as diferenças. Por exemplo, Van Gogh ele pintava com grande quantidade de tinta. Ele usava uma grande quantidade de tinta. Ele às vezes espremia o tubo da tinta na tela. Era uma tinta espessa que fazia relevo. Anitta Malfatti, para diferenciar suas obras dessa técnica de Van Gogh, ela usou uma tinta diluída. Quando você vê esse quadro, O Homem Amarelo, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, lá em São Paulo, você vê que tem uma pintura por baixo. Ela não tomou o cuidado de fazer uma pintura espessa para esconder aquela pintura. Por que ela não fez isso? Porque ela estava aprendendo, ela não estava produzindo uma obra para a venda. Ela estava simplesmente aprendendo uma técnica moderna. E por isso ela chegou em São Paulo e guardou essas obras. Dizem que ela guardou por medo, porque a família brigou. Não, ela guardou porque ela tinha receio, tinha medo sim. Mas de mostrar a obra em São Paulo acadêmica, retrógrada e ser mal interpretado. Por isso ela guardou. Quando ela viu que aqueles intelectuais que viram a obra não perceberam a dimensão do seu trabalho, ela expôs a obra como expunha qualquer outra. E até hoje ainda tem gente que diz que ela foi uma pessoa medrosa em não mostrar essa obra, não compreende o que ela de fato fez. E depois Tarsila, em 1923, pintou o Sérgio Millet. Foi nesse período que elas se desentenderam. E eu acredito que esse desentendimento venha um pouco dessa ideia. Embora ela tenha interpretado o que Van Gogh fez, ela talvez não tenha compreendido
a obra de Tarsila do Amaral como uma interpretação. E por isso ela se reservou, se distanciou de Tarsila do Amaral. Essa obra, O Vendedor de Frutas, foi pintado por Tarsila do Amaral, em 1925. A obra que está à esquerda, Tropical, foi pintada por Anita Malfatti, em 1917. Mas a gente vê que é uma interpretação da obra de Anita Malfatti. O que Tarsila fez? Ela mudou algumas coisas, ela fez a inversão, o que eu chamo de sobrevivência inversa. Sobrevivência inversa porque vem da ideia de que é uma memória sobrevivente e ela inverte a imagem. Ela inverteu, ela trocou uma mulher por um homem, mas manteve as frutas, que são tão tropicais quanto as frutas de Tropical. E no fundo ela colocou também palmeira, mas colocou uma igreja numa ilha, colocou coisas que diferenciam. Isso é uma coisa comum usada na pintura. E Tarsila do Amaral sempre usou a obra de outros artistas para fazer sua obra. O que nem sempre foi o caso de Anita. Anita, por exemplo, até esse período, ela ainda interpretava obras de outros pintores. Eu não tinha imagem, mas esta obra dela, Tropical, foi baseada numa escultura grega, de uma mulher que também segura um cesto de flores, um cesto de frutas. Então, a pintura sempre vem, ela não vem do nada. Mesmo na época das cavernas, os homens da época das cavernas, eles se baseavam nos seus companheiros para fazer os seus desenhos. Então, a pintura sempre tem esse método de você não tirar... Às vezes você pode tirar algo do nada, mas em geral você usa uma imagem para produzir uma outra imagem. Era uma coisa comum. Isso foi feito primeiramente por Anita Malfatti e depois por Tarsila na arte moderna. E o que eu defendo? Eu defendo que a principal pintora do modernismo paulista é Anita Malfatti. Por quê? Porque essa ideia do Brasil, de você pintar o Brasil, já estava na obra dela desde 1916. Ela seguia a teoria de Monteiro Lobato, que depois eu vou expor para vocês com maiores detalhes. Então, esta obra já é um prenúncio do que é o Brasil. O que é o Brasil? As frutas tropicais, as palmeiras, a vegetação das canas-de-açúcar. A mesma coisa que Tarsila estava fazendo. E as cores? As cores não eram de Tarsila, as cores eram da arte. Não eram as cores de baú da infância dela, eram as cores que todo mundo usava na arte. Então, originalmente, se a gente for falar em originalidade no modernismo, elas são originais, sim, porque interpretaram. Mas é uma originalidade que vem desde 1550, quando começou-se a aprender nas academias de arte, começou-se a estudar arte academicamente. Você se baseia na obra que foi feita. Isso sempre foi feito em arte. Então, elas são pintoras que estão criando, mas criando baseado em outra imagem, não tirando do nada, como costuma-se dizer, uma obra que surgiu da imaginação. Não, surgiu da imaginação sim, mas surgiu também da técnica, que era uma técnica antiga, uma técnica acadêmica, mas que produzia pintura moderna no momento que você interpretava um quadro numa linguagem moderna, numa linguagem diferenciada. Então foi isso que eu trouxe para vocês hoje, a história da sobrevivência inversa, a história de como essas duas pintoras fizeram suas obras tão diferenciadas até hoje. E o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês façam uma interpretação, mas vocês não vão usar uma obra. Vocês vão escolher uma obra de Tarsila e uma obra de Anita Malfatti e vão fazer uma interpretação, uma releitura que englobe as características das duas obras, as cores das duas obras. Ok? E mandem para o nosso grupo de correção. Obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.